Federal de Minas Gerais, atua na área de produtos de origem animal, principalmente em pescado, nas áreas de qualidade microbiológica e físico-química, biologia molecular na inspeção, aproveitamento de resíduos da indústria de processamento de pescado, análise sensorial de alimentos, biorremediação e sustentabilidade por uso de microalgas. É coordenadora do Grupo de Pesquisa e Extensão GPESC, do CNPq, e é docente dos cursos de aquacultura e medicina veterinária da Escola de Veterinária da UFMG. Sinta-se muito bem-vinda e fique à vontade. Muito obrigada, gente. Fiquei muito feliz de falar desse tema especificamente, porque é um tema novo e bastante interessante, né, para a gente falar, porque veio à tona agora, com alguns casos no Brasil, e... não entrou ainda não, né? Peraí. Só um minutinho. E vem alguns casos no Brasil, e a gente vai ver que se conhece já essa doença há mais tempo no mundo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ela, a forma que ela aparece, quais que são as principais hipóteses sobre essa agente, né, dessa doença, como que a gente faz como tratamento paliativo. Então, vou trazer algumas informações para vocês. Vamos ver se agora eu abro certinho. Eu abri, fui direto para outra. Acho que agora está direitinho, tá? Agora foi. Bom, então vamos lá, gente. Então, boa noite. Eu coordeno um grupo de estudos também sobre pescado, que se chama GPESC. Esse grupo, a gente vê vários aspectos relacionados a pescado, não só em saúde pública, mas dentro da ciência, dentro da extensão e tudo mais, mas muito também na área da saúde pública. Não só relacionado à parte humana, mas também à ambiental, que a gente olha. Então, vou falar um pouquinho da doença de Haff, que ele vai mostrar aquela tríade perfeita da saúde única, que é o One Health, que a gente trabalha muito bem em cima disso, né? É uma área muito interessante para a gente. Bom, então vamos lá. Agradeço o convite. E eu vou falar nessa apresentação, eu dividi ela em duas partes. Uma primeira parte, eu vou falar de uma introdução bem objetiva, o que é a doença de Haff, como que o médico veterinário trabalha com isso, e o que é a saúde única, bem objetivo. E depois, nessa segunda parte, a gente vai destrinchar um pouco, entrar um pouco mais no assunto, né, em cada uma dessas partes. Então, qual que é a conexão entre doença de Haff e o médico veterinário, medicina veterinária? A princípio, a gente trabalha aí com a inspeção e o controle de qualidade. Na hora que a gente pensa no médico veterinário e o pescado, que foi o principal alvo, né, da origem da doença. Bom, então, o que é a doença de Haff? Ela, na verdade, é uma rabdomiólise, que é a lesão das células musculares e liberação de hemoglobina. Então, por isso que ela é caracterizada por uma dor intensa, logo no início, no corpo todo,
uma mialgia generalizada, porque a causa é essa rabdomiólise. Então, tem lesão na membrana das células que vai liberar essa mioglobina, que vai fazer a urina ficar escura. Ela vai de amarelo bem escuro até cor de Coca-Cola, praticamente. E qual que é a origem que se conecta com essa doença? É o pescado. Por que no pescado? Então, existem vários estudos há muito tempo e se chegou à conclusão que é uma toxina por causa da velocidade em que aparecem os sintomas, né? E os tipos de ação que vai ter, que vai ter, na verdade, essa toxina. E aí, o que o médico veterinário tem a ver com isso? Bom, só para começar, a primeira relação que a gente tem com isso é que o médico veterinário ele inspeciona produtos de origem animal. A suspeita não é que seja um pescado, um peixe ou um crustáceo, tem alguns casos com crustáceo pelo mundo também. Então, ele inspeciona esses produtos de origem animal. E essa inspeção, eu quero lembrar isso, e vou lembrar um pouquinho mais para frente, ela existe exatamente para evitar a disseminação de doenças para a população. Então, muitas vezes as pessoas acham que a inspeção do médico veterinário em relação aos produtos de origem animal é uma perseguição com quem está produzindo, principalmente quando é com pequenos produtores ou até com grandes, e a gente invalida um carregamento ou uma quantidade significativa de alimentos, mas, na verdade, o que acontece quando a gente invalida esses carregamentos, esses alimentos, é exatamente para evitar que sejam transmitidas essas doenças. Muitas delas, a gente não consegue ver nada de diferente naquele alimento. Né? O caso dessa doença, o peixe, o pescado, ele não apresenta nada de diferente, nem odor, nenhuma lesão, nada. Assim como diversos outros alimentos. Muitos deles já vão apresentar. Então, por isso que a gente trabalha, e muitas vezes é mal visto esse trabalho de embargar alguns lotes de alimentos, etc., mas é justamente para evitar isso. A gente vai coordenar também, nós veterinários, as ações e boas práticas de fabricação, que é ir junto aos produtores para controlar a qualidade daquele processo. Né? E aí tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, isso foi só para dar uma lembrada, uma reforçada no assunto. E aí, como é que isso tudo se integra e vira tal da saúde única? A saúde única, ela vai ver o todo. Ela vai ver tanto a parte da saúde do animal, relacionada com a saúde do homem, e a condição ambiental, como se fosse a saúde ambiental. Então, tudo isso vai se integrar de uma forma importante, tem um papel importante cada um deles na manutenção da saúde, do equilíbrio desse sistema da saúde do homem como objeto final. E nesse caso da doença de rato, isso fica bem explícito. Principalmente a gente vai ver mais à frente a parte ambiental. Vamos lá. Agora falando um pouquinho da doença mesmo, a definição dela é que é uma síndrome de rabdomiólise, onde vão ter as rupturas das células musculares e que não há uma explicação. A gente não sabe qual é o agente propriamente dito. A gente supõe que é uma toxina. Eu falei que eu vou ter algumas notícias boas, algumas ruins. Uma das ruins é que a gente ainda não sabe. Se estuda essa doença, o primeiro relato é de 1924, desde então tiveram vários casos pelo mundo, vários mesmo, mas tem várias suspeitas, se progrediu um pouquinho em relação a essas suspeitas, mas a gente não sabe ainda a causa propriamente dita. Sabe o tipo de agente, digamos assim. Os sintomas vão ser dores súbitas e extremas, muito fortes, por causa exatamente dessa ruptura das células, né? Uma certa rigidez muscular, por causa desse processo, e vai aparecer dor, pelo menos em duas partes do corpo. Dor no trapézio, fala muito da dor no trapézio, aqui no ombro, então falou do trapézio, perna, torácica.
E a questão mais evidente é a mudança da cor da urina, né, que vai ficando bem forte. Ela tem uma evolução relativamente rápida, isso é uma das razões pela qual se julga que seja uma toxina, então ela vai apresentar entre 8 e 72 horas após a ingestão do pescado. Os casos, em geral, têm aparecido após 24 horas. A gente precisa saber esse período, porque quando a gente vai fazer um levantamento epidemiológico, os casos que a gente não tinham sido notificados como tal, isso foi feito na Bahia, com os casos que tiveram lá. A gente precisa de ter essa noção de tempo para tentar fazer esse histórico com as pessoas que consumiram os produtos. Bom, então, uma parte interessante que eu ia falar para vocês é que tem uma melhora, desculpa, está errado, tá? Uma melhora significativa em 3 dias e raramente leva à morte. A gente viu que aqui, no caso no Ceará, levou à morte uma jovem, né? E teve um outro caso também que acabou em morte. Se eu não me engano, foram 2 aqui no Brasil que concluíram com a morte do paciente, o outro foi uma septicemia. Os exames laboratoriais que a gente vai analisar para ver se realmente é a doença, essa síndrome, são as enzimas, principalmente as musculares, a fosfoquinase, creatinofosfoquinase, as hepáticas e as renais. Então, elas vão estar em proporções até 5 vezes maiores do que o normal, ou até mais, né? O diagnóstico diferencial a gente faz aqui principalmente, por alguns vírus, como, por exemplo, chikungunya, está faltando um ali, a zika e contaminação por metais pesados, em especial o arsênio. Tem-se também estudos falando de diagnóstico diferencial em relação a outros vírus, mas assim como muitas toxinas, eles sempre faltam alguns dos sintomas importantes, principalmente a mioglobinuria, que é a eliminação dessa mioglobina que sai das células rompidas, né, que é muito significativo. Então, tem que ter a dor e a mioglobinuria para ser a doença de Raynaud. O tratamento que se estuda até hoje é o de suporte, porque a gente não sabe qual toxina, e talvez também se soubesse, pode ser que a gente não tenha um antídoto, né, digamos assim. Então, é hidratação, carvão ativado e manitol, que é aplicado junto aos pacientes. É bem de suporte mesmo, principalmente a hidratação, que é importante, né? Então, existem vários casos pelo mundo, relatados desde 1924, quando teve o primeiro relato de um surto que teve lá no Mar Báltico. Foram alguns pescadores, eles ficaram doentes com essas características da urina escura e das dores no corpo, muito debilitantes, que os impediam de, inclusive, trabalhar. Essas pessoas melhoravam em cerca de 3 dias, melhorava a cor da urina, a intensidade das dores, mas a resolução mesmo demorava um pouquinho mais, uma semana, mais ou menos. E aí viu-se que, novamente, próximo àquilo, no final, uma estação específica, aconteceu um novo surto com essas características. E, a partir de então, foi se notificando pelo mundo os aparecimentos dessas características. Geralmente em surtos, em grande quantidade, de pessoas que ficavam intoxicadas. Geralmente está associado a peixes, tanto de água doce quanto de água salgada. A maioria, até hoje relatada, foi de água doce, mas está associado também ao consumo de alguns crustáceos, do lagostim, principalmente. Foram casos na China. E aí a gente fica com essa diversidade de animais, né? Animais aquáticos, mas
peixes e crustáceos de água doce, de água salgada. Então, o que vai ter em comum nesses animais para a gente levar a esse acometimento? Né? Então, é em cima disso que está se estudando, levantam-se várias hipóteses em relação a isso. Né? E no Brasil? Aconteceu aonde? Os casos que a gente tem foram notificados no Ceará, na Bahia e em Belém. No Ceará e na Bahia, eles foram relativos a peixes, principalmente a peixes de água salgada. E na parte amazônica foram de peixes de água doce. Um que foi muito falado aí de água salgada era o arabaiano, né? Olho de boi, eu acho. Eu não sou boa de guardar esses nomes, não. E na parte amazônica, o pacu-manteiga. O que a gente viu de semelhante nesses casos? Geralmente, peixes mais gordurosos. A gente guardou essa informação, mais para frente a gente vai falar mais algumas informações. Tiveram 2 casos também reportados em São Paulo, mas esses foram de um casal que tinha acabado de voltar, era no dia seguinte que voltaram do Nordeste, não fala o estado ou também a cidade, e eles haviam consumido peixe lá. Bom, a causa é desconhecida. A gente não sabe o que realmente causa. A gente sabe que é rápido, que está associado à ingestão de pescado, e que tem aquelas características bem típicas, né? Com a urina escura e a dor no corpo. Inicialmente, se associava a doença de RAF ao consumo de metais pesados e provavelmente a outros produtos químicos vindos da agricultura, como grãos fosforados e etc. Chegou-se até a falar também de mercúrio e tudo mais, relacionando essas substâncias à sua bioacumulação na cadeia, os peixes que vão consumir elementos na cadeia deles, que podem ter acumulado, biomagnificado todo esse componente, né? E aí outros animais vão comer esses animais primários da cadeia, né? E aí a gente tem algumas teorias. A mais comum que a gente vê falando são de microalgas, principalmente em relação à toxina liberada por alguns, na verdade não é produzido propriamente pelo coral, mas no coral, que é a palitoxina. E aí eles relacionaram algumas microalgas e suas biotoxinas, né? Geralmente biotoxinas marinhas, e tem 2 de água doce também que eles analisaram, mas nenhuma dessas toxinas que a gente conhece de microalgas foi encontrada em análises que foram feitas nos Estados Unidos em relação aos peixes que eles consumiram lá. Tem-se também a teoria de algumas bactérias que vivem junto a esses corais, que são geralmente vídeos. Eles podem produzir, a partir de um substrato desse coral, tem mais para frente o nome do coral, que eu tenho que colar, porque eu não lembro muito. São 2 corais, e eles são os mais prováveis de serem o início ou a produção dessa toxina, mas não é ainda a palitoxina, porque ela não tem as características que a gente precisa para classificar a doença. Geralmente, essas toxinas que a gente fala, tanto de metais pesados quanto de microalgas e biotoxinas, perdão, eles estão relacionados a sintomas neurológicos, e a doença está mais relacionada a sintomas musculares, né? Isso, a mioglobinuria. Rápido. Bom, e de novo, o que o veterinário tem a ver com isso? Vamos lá. Então, ele vai trabalhar na inspeção, vendo, por exemplo, se esse peixe, de onde veio esse peixe, foi de pequenos produtores, foi de arrasto, foi de pesca artesanal, são indústrias que pegaram de vários lugares,
Bom, geralmente está associado à pesca extrativista, geralmente não, todos os casos que eu li são de pesca extrativista. Eu não li muitos dos casos não li todos os casos que tiveram nos Estados Unidos, mas 3 eu lembro que eram de extrativismo também, de pequenos produtores, e a gente vê também a forma, as boas práticas de manipulação, né, desse produto, como ele é armazenado, se entra na cadeia de frio rápido, porque pode ser uma toxina que vai aparecer, por exemplo, ela vai aumentar a quantidade dessa toxina se ela tiver uma armazenação incorreta, né, com pouco frio. A gente sabe aí de algumas toxinas que elas vão ter sua concentração aumentada com a ação de bactérias comumente encontradas na superfície de pescado, se esse pescado não estiver abaixo de 4,5 graus. Então, a gente vai olhar toda essa parte, controle de qualidade, a origem do pescado, tentar rastrear ele para ver o que acontece. Aqui vale um parêntese para se pensar também. Atualmente, a gente está numa, vamos dizer assim, eu não queria usar a palavra briga, mas uma medida de forças, digamos assim, em relação aos alimentos de origem animal que são enviados, por exemplo, para restaurantes. Muitos dos restaurantes em relação ao pescado, eles compram diretamente dos pescadores, com aquela ideia muito disseminada de que é o peixe fresco. Aquele que pegou ali do pequeno pescador é o peixe mais fresco que tem. Tudo bem, ele saiu da água ou do barco, né, há pouco tempo, mas quanto tempo que ele está dentro do barco sem gelo? Uma questão. E esse produto, ele muitas vezes não é acomodado de forma acomodada, que eu falo em relação à temperatura, acondicionado, né, de forma adequada. E essa briga, entre aspas, que se tem em relação ao consumo de produto que é inspecionado, é porque eles não veem necessidade de se fazer essa inspeção. O que a inspeção poderia fazer nesses casos, se o produto tivesse sido comprado com todo esse controle de origem, etc., mesmo se for um pequeno pescador, há como ter toda essa origem direitinho. A gente chegaria até o pescador ou o grupo que coletou esse animal, que extraiu esse animal do ambiente, e a gente ia saber, por exemplo, que altura que foi feita essa extração, quantos tipos de peixes diferentes que tinham ali, se havia alguma coisa diferente, por exemplo, coloração diferente na água, poderia significar uma floração de microalgas, enfim, várias questões a gente poderia perguntar a essas pessoas para poder fazer um levantamento. E outra coisa, a gente poderia informar que aquele conjunto de animais, aquele lote que foi comprado, ele poderia estar todo contaminado, porque a doença de RAF, ela não está ligada especificamente a uma espécie, não é espécie específica, né? Eu falei anteriormente. Então, o veterinário, além de fazer essa inspeção, ele vai fazer um levantamento epidemiológico com as informações que ele tem, quanto tempo, que tipo de alimento foi consumido, há quanto tempo, como ele foi processado, por exemplo. A maioria desses produtos foi cozido, então eles são, essa toxina, a suspeita, né, ela é termoestável, então não adianta você fazer um tratamento térmico que ela vai continuar lá. Vai verificar o controle de qualidade, armazenamento em relação à temperatura, tempo e etc. Vai fazer a associação clínica dos achados clínicos do ser humano, o achado laboratorial em relação ao pescado, fazer a coleta do produto, fazer toda essa sintomatologia associado aos fatores que a gente conhece relacionados a esses animais, então, por exemplo, as toxinas marinhas, a gente conhece quais que são elas, os tipos, os sintomas que a ingestão delas
provoca, os metais pesados, tudo isso a gente conhece. Como é que vai desenvolver, né? Então, só para dar uma lembradinha de novo, vou puxar a sardinha, literalmente, do meu barco, do meu lado, da minha brasa. A inspeção existe exatamente para evitar a disseminação de doenças para a população. Ela não veio para ficar limitando o trabalho de pequenos ou grandes produtores. Ela veio para ajudar a ter um trabalho bem feito e manter a população segura. Tá? Como? Checando a extração desses produtos, como é feita, se é feita acondicionado, feita de forma correta, fazendo esse controle de origem para a gente rastrear. Então, muitas vezes, o problema que a gente tem é quando a venda é direta, porque o pescado é tido como um produto fresco assim que ele sai da água. Não é bem assim, né? Ele pode estar fresco, mas tem outras questões muito importantes aí. Lembrando que pescado é uma quantidade muito grande de animais que tem ali. A sanidade, quando é a produção, a sanidade do plantel, né, da fazenda, dos animais. Então, a gente trabalha com isso. Então, e aí vai entrar a parte da saúde única, One Health, que a gente vai ver uma quantidade muito grande de variáveis para a gente conseguir chegar a uma linha de raciocínio, tirar algumas hipóteses, favorecer outras. Então, por exemplo, é um alimento de origem animal, qual que é o ambiente que ele vive, qual que é a interação desse animal com o ambiente. Então, ele é um animal de fundo, ele é de coral, tem uma característica de alimentação específica, ele tem, cadê o animal, as características do animal, laboratórios, ele tem uma composição maior de gordura, quais os sintomas que as pessoas que consomem vão apresentar, estão ligados a essas toxinas que a gente conhece, a toda a contaminação e etc. Como é feito o controle desse produto até chegar à mesa do consumidor, como foi feita a inspeção ativa, o controle de qualidade, né, a verificação da qualidade desse produto para ser vendido, e ver se tem dados para a gente fazer uma rastreabilidade desse produto. Então, a gente começa a estudar um caso assim. A gente vai pegando as características do caso, como, por exemplo, os sintomas e as causas prováveis. A gente vai fazer a ligação disso, então, os sintomas, o tempo é importante para a gente. Qual é a rabdomiólise, a mioglobinúria, ser termoestável, tudo isso, o peixe como o pescado como alvo principal. Então, tudo isso faz a gente pensar um pouco mais em destrinchar essas informações. Então, é o pescado. Qual a semelhança entre as espécies que foram correlacionadas aos casos pelo mundo? Como foi feita a obtenção? Foi por extrativismo? Teve inspeção? Como foi feito o controle de qualidade? Foi colocado no gelo? Quanto tempo que ele saiu da água e chegou ao frio? Quais análises laboratoriais foram feitas para verificar essas possibilidades de agente causador? E no humano, quais são as probabilidades que a gente vai ter? Quais as características dessa doença? O tempo, a gente falou aqui que a hemólise, na verdade, é uma mioglobinúria, né, que tem, a hemólise está aqui entre parênteses, porque, na verdade, a primeira coisa que a gente pensa é isso. Depois que a gente vê as enzimas, a gente vê que é uma mioglobinúria, que aí a gente chama de rabdomiólise. Qual que é o tempo de desenvolvimento? É muito rápido, então isso leva a gente a uma suspeita de toxinas. E quais toxinas? Existem diversas toxinas. A que anda principalmente nas conversas é a palitoxina, que ela tem origem em corais, que são os zoanthus e o palitoa. Gente, desculpa se eu estiver falando alguma coisa, algum nome de forma errada, mas eu não faz muito parte dos meus estudos os corais.
esse estudo que vai entrando dentro do assunto que a gente vai fazer. Então, depois que a gente soube da doença, fomos procurar as toxinas, de onde que elas podiam ser obtidas, de onde estariam os peixes, para a gente, e estudamos esse meio ambiente para a gente buscar algumas respostas. Ela não é sintetizada pelo coral, e sim pela ação de bactérias e algumas microalgas ali nesse coral, que vão produzir essa toxina. Então, eles vão estar presentes nos tecidos, principalmente desse tecido gorduroso desses animais. O problema é que essa toxina ela vai ter uma ação neurológica, que é a alteração da bomba sódio-potássio. Então, os sintomas dessa toxina não condizem com os sintomas da rabdomiólise. Então, é uma suspeita, de repente teve alguma alteração ou uma variável, existem algumas variáveis de algumas toxinas também. E a gente tem que continuar estudando nesse caminho também, como a gente ainda não detectou qual ainda tem que continuar estudando. Mas aqui tem uma parte interessante, que pesquisadores do Brasil, junto com alguns pesquisadores dos Estados Unidos, aí a gente vai juntando informações, né? Eles sequenciaram geneticamente os corais do Brasil, em especial pelo sequenciamento de uma anêmona de tubo, que ela apresentou uma parte do seu sequenciamento, do seu DNA, semelhante a uma parte de uma água-viva que chama vespa do mar. E o veneno, esse veneno que é forte, inclusive, ele produz rabdomiólise. Ele vai produzir uma quebra das paredes das células, ele é muito potente, produzindo, por exemplo, o que a gente viu que a gente vê na doença de rato. Esses aqui foram os pesquisadores que fizeram esse trabalho. Foi uma pesquisa da FAPESP, foram 3 pesquisas, na verdade, da FAPESP. Essa daqui é a anemona de tu, essa Cotinui. E aí a gente vai parar lá nos corais, que é uma das suspeitas, né? E aí a gente fica pensando assim, mas eles fizeram o genoma de uma das anêmonas que está lá junto aos corais, aos recifes, na verdade, né? De corais brasileiros, né? Não é propriamente coral, mas está no recife dos corais. E a gente está vendo assim, mas é marinho. E os peixes de água doce, que foram no mundo inteiro uma quantidade maior. E aqui está lá na parte amazônica, naquelas águas, e depois a gente vai comparar com os peixes arabaiana, etc., obtidos no mar. E aí, eu não sei se vocês viram recentemente tem uns, sei lá, 6 anos, mais ou menos, a descoberta dos corais da Amazônia. Eu não sei se vocês prestaram atenção, ficaram sabendo, foi acontecer uma extração petrolífera lá no Rio Amazonas, e aí eles descobriram esses corais lá. E aí é um patrimônio, inclusive, porque são corais que crescem numa área com pouca luminosidade, que não é comum, que é a água mais turva, né? Então, se estuda muito isso, principalmente por procurar alguns compostos químicos que podem ajudar em diversas formas na área farmacêutica, principalmente, né? Então, esses corais amazônicos, eles vão estar aqui nessa região estuarino, né? Que a gente tem. Esses aqui são algumas fotos desses corais. E aí, já que os nossos corais, esses aqui são alguns livros que a gente pode obter de forma gratuita, de um projeto que chama Coral Vivo, que eles estudam esses corais. E aí a gente pensa que o coral brasileiro,
que foi estudado ali pela FAPESP, pelos pesquisadores da FAPESP, ele vai ter aquela característica da anêmona, que tem uma parte de distância do DNA semelhante à da vespa do mar, que é aquela anêmona muito tóxica, a gente vê que tem, então, uma característica genética específica para as áreas, né? Então, a gente já começa a suspeitar que essa toxina provavelmente é oriunda de uma área de corais, né? Principalmente por causa da característica do veneno da vespa do mar. E aí a gente tem várias organizações que estudam essa parte da saúde única. Então, por exemplo, essa aqui do Brasil é uma organização que vai estudar, dentro dessa parte de saúde única, os ecossistemas aquáticos relacionados à saúde humana, animal e ambiental. Então, já tem estudos relacionados à saúde única de uma forma bem difundida no mundo. A OIE também já fala há bastante tempo sobre essa tríade de estudos que se tem sobre saúde única. Vocês devem ter visto recentemente muitas notícias estudando sobre o uso de antibióticos em animais e em humanos de forma indiscriminada, ser um problema sério para o ambiente, de um modo geral, e, obviamente, para a própria saúde nossa, né, do ser humano. Onde a gente vai ter cada vez mais organismos resistentes a esses antibióticos, né? Então, aqui é a tríade, só para finalizar, assim, para a gente ver tudo que a gente falou, a tríade de saúde da One Health, que é a saúde humana, animal e ambiental. E aí a gente vai estudar muitas coisas, como a resistência a antibióticos, infecções, doenças infecciosas, medicina humana, saúde pública, urbanismo, urbanização, né? Por exemplo, esqueci, ter recurso à sanidade básica, eu esqueci o nome. Zoonoses e epizootias, a própria medicina veterinária com seus estudos, animais domésticos, em relação homem e animal, e assim por diante, né? Doenças multifatoriais. E aí, esse trecho é interessante de um dos trabalhos que fala da doença de rato, tá aqui a referência dele, que foi encontrado em muitos países, então, de lá até hoje, foram mais de 1.400 casos, eles são sazonais, geralmente sazonais, a gente fala de várias espécies de pescado diferente, geralmente associada a uma toxina de peixe, tem uma clínica bem estabelecida, a toxina ainda não foi isolada, está relacionado à parte alimentar, e isso aqui que eu acho que é a parte mais importante. E para trabalhar e descobrir isso, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, integrando biólogos, as pessoas que estudam a água, que seria, por exemplo, imunologia, dentro dos próprios biólogos ou de aquacultura, pesquisadores diversos e veterinários. Então, para a gente conseguir manter essa tríade da saúde única, o veterinário também trabalha com isso. Apesar da posição geral da população achar que a gente trabalha só com cachorro, gato, cavalo, boi, a gente trabalha com eles também de outra forma. O impacto no ambiente, o impacto do todo na saúde do homem e as próprias zoonoses transmitidas dos animais aos homens. Pense que a maior parte das doenças zoonóticas vem por alimento, então qualidade dos alimentos de origem animal. Então a gente integra um grupo grande de atividades, praticamente todas elas visando de forma direta ou indireta a saúde humana.
Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a doença de Raynaud. Tem muita coisa ainda para ser determinada, descoberta, né? Mas o caminho já está sendo traçado e é muito interessante participar desses momentos de busca da pesquisa até achar um ponto final, né, dos resultados. Então, gente, é isso que eu tinha para apresentar. Agora a gente vai discutir um pouquinho. Enquanto eu estava apresentando, eu não li eu não li parou de apresentar? Parou, não parou? Parou. Parou. Então tá. Eu não li as perguntas, então vamos lá. Quais? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui desde o comecinho, para a gente ver. Vocês captaram alguma pergunta aí? Tem uma aqui, da Nayara. Apesar de não saber qual a toxina específica e de estar relacionada à pesca extrativa, existe algum risco de pesca dessa doença se linkar com a cultura de se ingerir comida japonesa? Sim, existe, com certeza. Se é uma toxina, ela é termoestável, então quer dizer que ela, mesmo se for aquecida, ela não vai degradar, mas ela vai estar presente ali no peixe, né? Pode sim estar relacionado com comida japonesa, sim, pode ser encontrado no peixe cru. Lembrando, gente, que o que a gente não determinou ainda, as possibilidades, a gente tem que trabalhar com elas como viáveis, tá? Tem alguém lá da fronteira, beleza, amazônica. Muito bom, dá umas informações para a gente aqui, o que vocês sabem dos corais amazônicos, que são fantásticos, né? A gente sabe muito pouco dos casos que tem por aí, traz uma integração de informações aqui para a gente discutir mais, tem muita coisa legal para discutir. A Marcela aqui queria saber se há algum mapeamento dos casos, sim, correlacionados com a localidade onde o peixe foi pescado. A localidade, não. Os que eu procurei, todos os casos que eu li, eles não falam especificamente, por exemplo, se eles buscaram mais próximo à costa, mais longe da costa, né? Acho que é isso que você quer saber. Ou exatamente em qual parte do Rio, né? Não tem. Tem ali que na parte próxima a Belém, que eu vi do Pacu, no Mar Báltico, bem perto ali, mais do norte da Alemanha, Suécia, ali, uma área, tipo uma lagoa específica, esse tinha essa especificação. Nos Estados Unidos, uma área específica, um grupo de pescadores específicos, mas indo assim, o lugar certo, não. O caso que mais foi estudado aqui no Brasil foi na Bahia, que teve uma quantidade muito grande de casos. Foram inicialmente estudados 15 casos que estavam ocorrendo no momento, e fez-se um levantamento de outros 64 casos que aconteceram antes e depois desse levantamento. Eles pegaram casos com características semelhantes que foram documentados antes desses casos, uma semana anterior, mais ou menos, e acompanharam os próximos, né? Mas eu procurei todos os dados, as autoridades da parte de higiene foram atrás dos dados, mas não me informaram nos estudos qual o grupo de pescador, se conseguiram chegar até esse grupo, se tinha alguma característica de armazenamento específica, não falaram isso. Então, isso eu estava curiosíssima para lembrar, para saber, mas não tiveram, não comunicaram, né? A Mariana, perguntando aqui, falando sobre a inspeção de peixes,
como saber se o peixe está bom para consumo? Isso daí tem muita coisa interessante para falar. É outro vídeo, né? No caso de uma toxina, é muito difícil de você saber. E aí a gente tem várias, como, por exemplo, a histamina, né? Que tem em alguns escombrijos, alguns tipos de pescado. E aí tem que fazer a análise mesmo laboratorial. Você não vai conseguir, raramente você vai conseguir ver. Mas, de um modo geral, para ver o frescor do peixe, se ele já está em processo, caminhando no seu processo de degradação, existem algumas características sensoriais, principalmente, que a gente pode verificar de uma forma rápida se esse peixe está bom ou não para consumo. São características simples, como ver os olhos, se eles estão límpidos, ainda abalados ali na órbita, as escamas se estão firmes, as brânquias se elas estão rosadas, o odor é muito importante, que ele vai... O peixe fresco, ele não tem cheiro forte, viu, gente? O cheiro forte é a degradação do óxido de trimetilamina, geralmente, ou outros compostos. E assim por diante. E hoje a gente tem um processo também com análise sensorial baseado em análises microbiológicas e fisicoquímicas, que a gente chama de método de índice de qualidade. Ele é feito para cada espécie, então ele tira um pouco dessa generalidade que a gente vê nessa análise geral de sensorial, que é bem rápida ali, você como consumidor vai ver ali no supermercado. Gente, detalhe, não fica tocando no peixe, não. Pede para o profissional, para a pessoa que está lá na parte da peixaria, peixe para você, tá? Porque senão você vai contaminar aquele peixe também. Então, esse método de índice de qualidade ele é bem interessante, ele vai pontuar algumas características que você vai observar, pode comparar com algumas fotos, todas elas são baseadas em análises microbiológicas e fisicoquímicas realizadas em laboratório. É muito interessante esse processo. O professor André Luiz Assi está falando que é uma questão importante, como outras da saúde única, e que podem ser contempladas de quais formas pela legislação, BPF, etc. Bom, para a gente controlar, para a gente conseguir controlar questões tão amplas, a gente precisa de ter legislação e métodos específicos de boas práticas de fabricação, boas práticas de manipulação. Tudo isso já é muito bem documentado, essas práticas que a gente precisa fazer, todas muito relacionadas à higiene. Então, superfícies que são mais adequadas, como higienizá-las, como o funcionário precisa se portar ali enquanto ele manipula o alimento. A legislação também visa isso, para manter a qualidade desse produto. Então, a qual temperatura é obrigada a manter o produto, quais análises pode-se fazer, como deve ser feito o transporte, quais os documentos para fazer, a documentação para se fazer esse transporte, e assim por diante, né? Para se fazer a comercialização de produtos de origem animal, precisa estar relacionado às unidades de inspeção, então pode ser municipal, estadual, federal. Então, para ter esse controle, para a gente conseguir rastrear, para a gente ter condições de verificar a aplicação, para garantir a qualidade para o consumidor, né? A Marcela está perguntando se é possível detectar a toxina na água. A gente não sabe o que é a toxina, né? Pode ser que seja possível, sim. Então, mas a gente precisa saber qual é a toxina. Com os exames que a gente tem, os padrões, né, de análise que a gente tem, não se detectou ainda com as enzimas que a gente, com as toxinas, perdão, que a gente conhece. Não se detectou ainda. Obrigada, Assi. E é importante, né, ter essa abordagem para a prática. Tá joia, Marcelo. Edmar, se existe alguma patologia presente no peixe que causa pela rápida, não sabemos. Aparentemente, o peixe não é acometido pela toxina. Então, parece que essa toxina é algo que ele bioacumula
ou provavelmente o que a gente suspeita é que seja na gordura, e esse é mais ou menos o conhecimento que a gente tem até o momento, né? Mas pode ser, na verdade, nem é o conhecimento, é a teoria que a gente tem até o momento, né? A gente vai ter mais informação, provavelmente no futuro, agora não tão distante, agora que a gente tem a possibilidade de fazer análises genéticas que podem ajudar bastante, como essas da anêmona nos nossos recifes de coral. Então, acho que vai ajudar bastante, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Todo mundo sabe tudo de RAF? A gente pode fazer uma sabatina? Professora, né, gente? Todo mundo pega o caderno. Eu acho que a galera, as principais dúvidas já foram sanadas, né? Sério, né? Sim. Aí, assim, da minha parte, já que a senhora comentou que não se pode detectar, assim, a causa é a toxina no peixe ou na água, por que não, assim, eu não sei se tem como detectar o que causa essa essa lise, essa lise das células, já no organismo humano. Por que não tem? Porque a gente não sabe o que é. A gente não consegue ter o padrão para a gente comparar, entendeu? Qual que é a toxina? Então, qual a análise que a gente vai fazer? A gente pode fazer uma espectrometria de massa com o que tem ali no sangue da pessoa ou no músculo da pessoa? Talvez possa. E talvez a gente consiga achar aquele pico que vai falar sobre que seja toxina. Mas mesmo assim, a gente não tem os parâmetros para achar para falar o que é aquela toxina. Então, por exemplo, a carne é uma matriz muito complexa. Se a gente for analisar ela num espectrômetro de massa, você vai ter que limpar toda essa matriz para procurar uma coisa determinada. Mas qual é essa coisa? Então, você vai limpar até que momento para conseguir achar isso. Você não sabe o pico, você não sabe o momento que você vai ler aquilo, você não sabe qual que é o sequenciamento genético, se você fosse fazer a sequência genética, né? Se você fosse fazer um sequenciamento, você não sabe qual que é a base química para isso. Então, o que a gente faz é testar com o que a gente conhece. Então, por exemplo, se existem os padrões das biotoxinas marinhas que a gente conhece, principalmente que estão envolvidos com os bivalves, já se fez essas análises dessas toxinas. A amnésica, a diarreica, aquelas que a gente estuda nos bivalves, né? Aqueles mexilhões que a gente come na praia, que é um perigo. Não tem, aquelas não tem. Já fez para alguns metais pesados, também não tem. São padrões que a gente conhece. Recentemente saíram essas informações sobre os corais, as anêmonas, né, os recifes. Talvez a partir daí a gente possa pegar alguma coisa, sequenciar indiscriminadamente alguma parte do peixe, provavelmente vai ser mais fácil no peixe, não na pessoa, e encontrar aquela sequência específica. Pode ser um caminho, mas a gente precisa de ter um caminhozinho para a gente começar a pesquisar, entendeu? Sim, professora. Alguém mais tem alguma dúvida? Aqui dentro do grupo, as meninas. Tá tranquilo? Todo mundo sabe tudo de RAF? Vamos montar um grupo de pesquisa. A gente vai lá para os corais estudar. Acho que é uma boa, não é? Pelo menos tem área, né, para pesquisar, porque são muitas incertezas. Quando tudo tem um lado bom. Se a gente tem uma incerteza de alguma coisa, quer dizer que a gente tem muita coisa para estudar ainda. E quer dizer que a gente tem muita coisa para descobrir. Isso é um lado fantástico, porque se a gente soubesse tudo, que graça que ia ter, né? Agora, uma coisa importante que eu falei 2 vezes, quero falar a terceira, que eu gosto de falar 3 vezes, é que a inspeção, ela não vem para atrapalhar os produtores,
não vem para jogar comida fora, ela vem para evitar problemas de saúde pública. Então, ela vem para evitar colapsos em hospitais, mortes, situações em que a pessoa fica extremamente debilitada. Então, vem para essa função. Não é para atrapalhar ninguém, nem para jogar comida fora, tá, gente? De jeito nenhum. A gente trabalha com alimentos e alimento para a gente é uma coisa muito importante. É tão importante que a gente estuda todos os dias, o dia inteiro, as coisas relacionadas ao alimento. A gente ama o que a gente faz. Quem trabalha com alimento ama alimento. E é muito importante ter essa consciência de que a gente trabalha para a população, não contra ela. Tá? Exatamente. Até porque a inspeção, apesar das pessoas, os comerciantes, reclamarem quando elas atuam, elas apreendem alguma mercadoria, alguma coisa, e as pessoas às vezes não entendem que aquilo é para evitar uma coisa maior, como nesse caso. A repercussão dessa doença teve um impacto muito grande na comercialização desses pescados. E aqui a gente vê aqui na mídia pernambucana que teve quedas aí de 80% da comercialização desses pescados, principalmente no litoral, onde aconteceu a morte da veterinária que veio a falecer devido à doença de RAF. Pois é, é exatamente isso. Muitas vezes o problema alimentar fica restrito, a contaminação alimentar e o alimento, sem ingerir aquele alimento, fica restrito a uma diarreia ou uma dor de cabeça. Graças a Deus, né? A maioria é isso. Mas, talvez em quantidade maior, geralmente em condições inadequadas de conservação desse alimento, aí tudo piora exponencialmente, tudo isso vai piorando. E aí a gente escuta aquela frase que dá uma vontade de, assim, ter a capa invisível para subir do lugar, que é: sempre comi assim, nunca morri antes, ninguém nunca morreu, mas quem morreu voltou para falar? Pois né? é. Fala isso, então, lá no centro espírita, sei lá, onde alguém pode voltar para falar. Porque falar assim, sem ninguém poder revidar, não serve. Então, é isso, gente. Alimento é uma coisa muito boa, muito importante, e ele precisa ser visto com esse olhar mais sério, né? Não pode ser tratado. E aí esse é um exemplo fantástico, como que isso interfere, o impacto desse problema é grande na economia. Eles acham que o impacto é grande quando a gente apreende uma carga. É muito maior quando o problema aparece em quem consome, né? Sim. É isso, gente. Agradeço muito o convite, a difusão desse assunto, que é muito importante. Gostei muito. Tem mais uma pessoa falando aqui, o Augusto Alves. O silêncio da maioria das BTAs, a preocupação é dos alimentos vindos do Pacífico, muito comum aqui na culinária peruana. Sim, sim. Que ele tem desejo de saber mais para incluir na rotina de investigação. Investigar é com a gente mesmo, vamos estudar. O Pacífico realmente, na verdade, os mares, né? Tem muita coisa para a gente aprender. Acho que dá para aprender aí por milênios as coisas que tem no mar e a gente ainda não vai saber tudo. Tá? Então, contacta com a gente, Augusto, para a gente estudar. Porque a gente está aqui para estudar. Tá joia? Perfeito, professora. Eu acho aqui que as pessoas aqui já foram esclarecidas de suas dúvidas, e eu sou atual vice-presidente da Lavesp, e em nome de toda a Liga, quero agradecer a disponibilidade da professora Lilian por trazer esse tema à nossa pauta aqui de reuniões da Liga, e agradecer também a todos os que que fizeram presente pelo YouTube, todo o público exterior que veio estar presente no YouTube. E por hoje, eu acho que por hoje é só. E fiquem atentos nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar as próximas palestras os próximos temas que a gente vai entrar em pauta. Muito
Muito obrigado. Obrigada, gente. Encerrar aí.